Bom dia, boa tarde ou boa noite, internauta que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de apresentar 5 antivírus e um pouquinho da história dos vírus e por que eles foram criados. Os antivírus que serão apresentados são o AVG, o Avast, o Kaspersky, Norton e o Windows Defender, respectivamente. Então, o que são os antivírus? De acordo com o dicionário, são programas de proteção do computador que detecta e elimina os vírus. Mas eu achei essa definição muito chata. Então, é melhor dizer que ele é como uma vacina para as máquinas. Assim como os humanos e os animais têm que tomar vacinas para não pegar certos tipos de doença que podem nos fazer mal, as máquinas e os computadores e dispositivos móveis também precisam ter alguma coisa que protejam eles de certos vírus que podem causar certos tipos de danos. Esses são os softwares maliciosos, que danificam o computador do usuário. Eles podem ter acesso ao seu dispositivo de várias formas. Eles podem vir acompanhado em um aplicativo que você baixou, um download de arquivos aparentemente inocentes ou que você acha que são confiáveis por ter vindo de alguém que você conhece, websites com conteúdo erótico, entre várias outras formas. Antes da criação do primeiro antivírus, eles tinham que formatar a máquina inteira e o sistema inteiro. E eles tinham que refazer do zero todo o sistema, então isso dava muito trabalho. O primeiro vírus criado foi o Creeper. E não é o Creeper do Minecraft. Ele não explode. Ele é considerado o primeiro vírus, mas ele não fazia nenhum mal às máquinas. Foi feito em 1971 por Bob Thomas. Ele só foi feito para testes mesmo, para ver se o programa conseguia fazer os arquivos se replicarem. E a cada novo disco rígido infectado, ele saía do host anterior em que estava. Ele não fazia nenhum mal, como eu já falei, ele só exibia a mensagem I am the Creeper, catch me if you can, que traduzindo seria algo tipo eu sou o Creeper, me pegue se você puder. O segundo vírus que foi criado em 1974. O nome dele era Rabbit. Sim, coelho. E esse, diferente do primeiro, foi feito com um objetivo malicioso. Ele conseguia se duplicar infinitamente quando entrava em um computador ou uma máquina e fazia diversas cópias de si mesmo, causando uma grande queda no desempenho do dispositivo e até travando a máquina. Os famosos cavalos de Troia, ou Trojans. Foi criado o primeiro em 1975. Ainda há dúvidas para se dizer se ele realmente pode ser considerado um vírus do tipo cavalo de Troia. Ele foi desenvolvido pelo programador John Walker. Era um jogo em que o programa adivinhava o animal que a pessoa estava pensando a partir de 20 perguntas que o computador fazia. E para facilitar, o programador criou o Pervade. Ele se instalava com o animal e ele ficava examinando todos os diretórios do computador e fazendo uma cópia do animal. Mesmo que ele não fazia nenhum mal ao dispositivo, ele ainda se encaixa no padrão de cavalo de Troia, já que ele realiza várias ações sem a permissão do usuário. Brain. Sim, cérebro. Esse se trata de um vírus de inicialização. Então, ele foi o primeiro a afetar os computadores pessoais, que são os computadores que cada pessoa tinha um, já que até 1986, 1985, só existiam computadores em bibliotecas ou então grandes fábricas. De acordo com a Secure List, foi trabalho de 2 irmãos, Basit, e eu não vou tentar falar esse nome que está na tela, não adianta. Eles tinham uma loja de computadores que ficava no Paquistão. E o que acontecia? Os clientes ficavam roubando os seus programas para vender ou dar para outras pessoas. Com isso, eles desenvolveram o Brain. Ele substituía a inicialização de um disquete por um vírus com uma mensagem oculta de direitos autorais. Não corrompia nenhum dado e nem fazia mal aos disquetes ou então aos computadores. E o primeiro antivírus que a gente vai falar é o AVG. Não, ele não é uma empresa sozinha.
porque meio que ele foi comprado pelo Avast em 2016 por 1,3 bilhões de dólares. Isso é muita coisa. E hoje em dia isso equivale a 71 bilhões de reais atualmente. A empresa que criou a princípio esse antivírus era originária da República Tcheca, foi fundada em 1991. Em 2008, o nome da empresa mudou para Greensoft. Foi o primeiro antivírus disponibilizado na Google Play Store. De acordo com pesquisas, ele é mais leve do que o Avast quando está em uso, mas ele perde com relação à eficácia. É um antivírus de versão gratuita que pode ser baixado no site oficial. Faz uma proteção básica no computador. Verifica o desempenho, bloqueia links suspeitos, não permite download de arquivos arriscados e protege contra malwares, adwares e spywares. Ele tem versão paga, que custa R$ 149, com promessas de manter os hackers afastados, permitir o uso seguro de sites bancários e um antivírus completo para Android. E ele pode ser instalado em vários dispositivos. O Avast é uma família de softwares, criado pela Avast Software. Foi sediada na cidade de Praga, na República Tcheca. A primeira versão foi criada em 1988, mas só pode ser lançada oficialmente a partir de 1995. Foi conquistada a independência Tchecoslováquia da União Soviética. O primeiro Windows a receber esse antivírus foi o 95. No final de 2012, a versão móvel alcançou a melhor posição de aplicativos de segurança. É uma ótima opção para usuários que possuem dispositivos mais potentes, porque quando ele entra em execução, ele pode se apresentar um pouco mais pesado e causar lentidão no dispositivo. Mas ele faz uma proteção muito eficiente e consegue bloquear muitos malwares que tentam acessar os dados do usuário. Ele possui uma versão gratuita que verifica pontos de segurança fraca em redes Wi-Fi e faz o bloqueio de vírus. A mais cara custa R$ 199 por ano e ela, além de verificar os pontos de Wi-Fi com segurança fraca e proteger de vírus, também impede que criminosos roubem suas senhas e informações bancárias, consegue executar arquivos suspeitos com segurança, bloqueia hackers, spams e ataques de phishing irritante, evita a espionagem da webcam. Kaspersky é um antivírus que começou com o objetivo de acabar com a infecção do vírus Cascade. Ele impediu os usuários de trabalhar criando meio que cascatas de caracteres na tela. A primeira versão foi lançada em 1992. A empresa só foi fundada em 1997 em Moscou, na Rússia. Está presente hoje em dia em mais de 200 países e tem 35 escritórios espalhados pelo mundo. Anteriormente era conhecido como Antiviral Toolkit Pro. Foi projetado principalmente para os usuários que utilizam Microsoft Windows como sistema operacional, mas também tem uma versão para Linux e a para Macintosh foi lançada no final de 2009. A empresa é considerada líder em cibersegurança global, ou seja, os seus produtos são extremamente confiáveis e têm uma ótima eficiência. O antivírus não pode mais ser baixado gratuitamente, já que o programa precisou ter uma atualização. Mas quem ainda tem a versão gratuita vai ter que começar a pagar por causa do antivírus. A versão com preço mais baixo do antivírus custa R$ 59,90, com proteção para um dispositivo por 1 ano. Ele tem uma proteção básica. A versão com preço mais alto e, consequentemente, a mais completa, custa R$ 329, podendo ser utilizada por 2 usuários em 5 dispositivos diferentes por 2 anos. E a renovação, em ambos os casos, é automática. Norton Antivírus foi desenvolvido em 1991 pela empresa Symantec. Os sistemas operacionais que possuem suporte para antivírus em Microsoft Windows e macOS. Então, ele não tem uma versão para Linux. No ano de 2015, a empresa fez uma mudança no seu portfólio e acabou interrompendo a distribuição desse antivírus. Mas logo isso foi revertido com a introdução do Norton Antivirus Basic. É considerado o mais eficaz, em questão de proteção e ótimo atendimento ao cliente. Se o dispositivo for infectado e o Norton não conseguir se livrar desse vírus, eles têm a garantia do seu dinheiro de volta.
A versão com custo mais baixo é a licença de 1 ano, que custa R$ 79,00. A vantagem do Norton é que ele disponibiliza backup para nuvem e, nesse caso, da versão mais barata, ele disponibiliza 2 GB de backup para nuvem. A versão com o preço mais alto custa R$ 498,00. Mas calma! Ele tem segurança para até 10 dispositivos de sistema Windows, Mac, smartphones ou tablets e 75 GB de backup para nuvem, gerenciador de senhas, o compromisso contra vírus, controle para pais e ele também te protege contra espionagem pela sua webcam. O Windows Defender. Microsoft Defender, antes conhecido como Windows Defender, foi lançado em 30 de novembro de 2006. O seu nome anterior era Microsoft Anti-Spyware. Ele foi dado após a Microsoft comprar a empresa Giant. E após essa compra, a Microsoft começou a entrar pelo mercado dos anti-spywares. O programa monitora o sistema e os navegadores em segundo plano. Ele tem proteção para arquivos e os dados salvos na nuvem que possam estar infectados. Se houver alguma suspeita de contaminação em algum arquivo, o programa ativa o seu sistema de segurança. Certas vezes ele conseguiu encontrar ameaças inéditas, como ataques, se baseando no comportamento dos arquivos e programas. Então, qualquer ação fora do usual ou suspeita é impedida de continuar a execução do mesmo. Já vem instalado no Windows 10, podendo ser desativado pelo usuário. A sua eficácia é considerada satisfatória. De 18 testes, o software passou em 17. Não é necessário uma assinatura, então não se precisa pagar para manter o funcionamento dele. Não pode ser instalado no Windows 7 por causa dos requisitos de sistema. Mas a partir do Windows 8, ele já vem instalado. Pode ser desativado, não é um processo demorado, mas é necessário alterar as configurações do computador. E quando desativado, o computador fica exposto a ameaças até que seja instalado um novo antivírus. Ele pode ser desinstalado, mas não é recomendado, já que ele vem previamente instalado no sistema operacional, ele tem alguns vínculos essenciais com programas do sistema. Uma desinstalação profunda pode acabar apagando esses arquivos que são essenciais para o bom funcionamento da máquina. Ele não costuma fazer muitas verificações de segundo plano, que acaba deixando o usuário desprotegido em alguns momentos. Bom, pode-se concluir que cada usuário possui diferentes necessidades, então não há uma fórmula mágica para se escolher qual seria o melhor para você. Mas você poderia colocar os prós e contras e ver qual seria melhor. Mas não adianta você ir lá e comprar o melhor antivírus, com a melhor proteção, e você não utilizar nem metade dos recursos que são disponibilizados por uma empresa desse tamanho.